Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Aquarize. O meu nome é Rodrigo e o assunto de hoje é aquele assunto que todo mundo gosta de discutir, porque sempre tem um que acha o seu melhor. O assunto de hoje são os tipos de filtro para os nossos aquários. Então, meus amigos, qual é o melhor filtro para o seu aquário? Depende do caso, ok? Então, antes de falar dos tipos de filtros, como em alguns vídeos eu venho citando sempre os tipos de filtragem, que seria filtragem mecânica, filtragem biológica e filtragem química, primeiro eu vou citar e explicar um pouco sobre esses tipos de filtragem e depois nós vamos entrar de fato nos filtros que vão carregar essas mídias para fazer esses trabalhos, ok, gente? Então, o primeiro modo de filtragem que eu vou citar é a filtragem mecânica ou física. A filtragem mecânica, ela é utilizada para retirar aquelas partículas maiores, as partículas sólidas de excrementos, restos de alimentos, pequenas folhinhas que caem das nossas plantas. Essa mídia mecânica, ela vai reter essas partículas maiores. Matéria orgânica, restos de ração, folhas mortas, tudo que for físico, partículas maiores, vai ficar retida nessa malha. Então, por que nós usamos essa filtragem mecânica? Porque as partículas que a filtragem mecânica retém são justamente partículas que futuramente podem vir causar algum pico de amônia no nosso aquário. Então, a partir dessa mídia mecânica ou física, nós conseguimos retirar do nosso sistema essas maiores partículas. Nós utilizamos normalmente para esse tipo de filtragem ou a esponja, é uma esponja um pouco mais densa, ou o Perlon. O próprio Perlon, que é uma manta acrílica, e ela é utilizada no primeiro estágio do nosso filtro para reter essas partículas maiores. Infelizmente a esponja eu não tenho em mãos aqui, mas eu tenho o Perlon e eu vou mostrar para vocês, porque pode ser que na imagem não fique bem clara como é o Perlon, então eu vou mostrar para vocês como é o Perlon, qual é a textura do Perlon, para vocês entenderem bem do que se trata. Eu tenho aqui em mãos um pedaço de Perlon. Ele é uma manta acrílica. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele é um pedaço de manta acrílica, macia. Muitas vezes, inclusive, isso aqui é utilizado para fazer travesseiros, almofadas. E isso aqui é uma coisa que custa relativamente barato. É muito barato você fazer a compra desse material aqui. Você vai pagar em torno de R$20 um rolo aí com quase 5 metros de Perlon e que vai durar muito tempo. Então, como eu vinha dizendo, a nossa água ela passa pelo Perlon, mas essa manta ela vai reter todas aquelas partículas maiores, todas aquelas partículas de matéria orgânica, de resto de ração, pequenas folhas mortas que caem das nossas plantas, isso tudo vai ficar retido aqui no Perlon. E aí quando o nosso Perlon já estiver bem usado, ele vai começar a ficar um pouco escuro por causa da filtragem mesmo que ele está fazendo, e nós vamos simplesmente substituir o nosso Perlon. Vamos substituir o Perlon porque é muito barato
de se trocar uma peça de Perlon aí que a gente paga R$10 e dá para usar por talvez, dependendo do filtro que a pessoa tem no seu aquário, uma peça de 5 metros de Perlon dura mais de um ano. E dá para trocar toda semana, porque para vocês terem noção, eu uso uma peça aqui de 20 centímetros por talvez uns 5 centímetros. É isso aqui que cabe no meu filtro e faz uma filtragem muito eficiente e dura muito, além de ser muito barato. Então vale muito a pena usar o Perlon no primeiro estágio do nosso filtro para reter essas partículas maiores aí e tá tirando isso do nosso sistema. Próximo tipo de filtragem, a filtragem biológica, a casinha das nossas bactérias. Gente, a nossa mídia biológica, ela é aonde vão se formar as nossas colônias de bactérias. Normalmente, a gente sempre instrui as pessoas, quando adquirem um filtro novo, sempre adicionar o máximo de mídias biológicas que essa pessoa conseguir no seu filtro, justamente para dar um up no sistema de filtragem, porque quanto mais mídia, mais colônias de bactérias vão se formar ali e muito mais eficiente será o filtro do aquário. Essas mídias, elas são normalmente feitas de um material bem poroso. A porosidade dela não é só externa, a porosidade dela também é interna e as colônias de bactérias elas se formam por toda a mídia. Então a gente tem, por exemplo, matrix, que elas parecem algumas pedrinhas, a gente tem mídias da Ciporax Mini, por exemplo, que é muito utilizada em filtros Hang-On, que elas são mini mídias do tamanho de uma aspirina. A gente tem as mídias em formato cúbico, a gente tem N formatos de mídias. Qual é a melhor? A melhor é aquela que consegue abrigar mais colônias de bactérias. A melhor é aquela que consegue ter um melhor sistema de filtragem com o menor volume de mídias, ok, gente? Então, sempre dá uma olhada no site do fabricante da mídia e vê qual é o volume dela para a litragem do aquário. Essas mídias, como eu disse, elas vão ser a casinha das nossas bactérias. Nossas bactérias elas vão se formar lá. Lógico que a gente tem bactérias em todo o nosso sistema, mas as mídias biológicas é o local onde vão se formar a maior parte das nossas colônias de bactérias. Então, essas bactérias, elas vão ser as mesmas bactérias responsáveis por consumir a nossa amônia, gerando nitrito, e uma outra cepa de bactérias que também se forma ali, vai consumir esse nitrito e liberar o nitrato. O nitrato, uma parte é absorvido pelas plantas e outra parte nós retiramos na nossa TPA. Outra coisa muito importante, as mídias biológicas, elas não são retiradas do aquário. Nós não fazemos a retirada dessas mídias. Essas mídias, elas devem estar sempre dentro da água do aquário, no seu filtro, não aqui dentro do aquário, sempre dentro do filtro, sempre molhadas. Porque a partir do momento que eu retiro as minhas mídias e deixo elas secarem, as minhas bactérias logo começam a morrer. Tenho visto que algumas pessoas estão substituindo os seus filtros. Toda vez que eu substituir o meu filtro, eu preciso pegar as mídias usadas e imediatamente colocar no filtro novo e colocar para rodar. Porque dessa forma eu vou perder o mínimo de bactérias.
Se eu apenas tirar o filtro e colocar um novo no lugar, eu perco todas as minhas bactérias e o meu aquário vai ter um pico violento de amônia, porque as minhas bactérias não estão mais lá. Eu tirei as minhas bactérias que estavam no filtro velho, joguei fora, vendi, fiz qualquer coisa e coloquei um novo. E eu não pensei que as mídias biológicas que estavam no meu filtro velho fossem importantes. Então é muito importante que a pessoa atente para esses detalhes. As mídias, elas devem ficar dentro do filtro. Se eu quiser um filtro maior, um filtro com maior capacidade, eu vou usar a mesma mídia. Eu posso adicionar mais mídias? Posso adicionar o quanto couber de mídias no meu filtro. Isso vai ajudar muito na minha filtragem biológica e com certeza isso vai evitar que eu tenha picos de amônia. O controle de amônia e nitrito vai ser muito maior se a minha quantidade de bactérias for maior. Logo, como eu já disse antes, as minhas cepas de bactérias, elas vão aumentando conforme o alimento que eu disponho a elas. Qual é o alimento? Amônia e nitrito. Ok, gente? Outro detalhe importante, a limpeza das mídias biológicas. Eu vi pessoas, eu escutei de pessoas que fizeram a limpeza das suas mídias biológicas na torneira. É muito importante isso. As nossas mídias biológicas, normalmente nós colocamos elas dentro de saquinhos para facilitar justamente na hora da limpeza, para não precisar ficar pegando uma por uma. Então a gente coloca dentro de saquinhos. Pode ser esses saquinhos de redinha, por exemplo. Até mesmo quem gosta de costurar em casa pode fazer com o tecidinho, aquele tule. Vai daquilo que você tem à mão. Mas é importante que elas fiquem em saquinhos, porque na hora de fazer a limpeza das mídias é muito mais prático. E como que eu vou efetuar a limpeza das minhas mídias? Eu vou utilizar a mesma água que eu tirei da minha TPA. A água, aqueles 20, 30% que eu tirei do aquário, é a água que eu vou usar para limpar as minhas mídias. Eu vou mergulhar ela e dar uma esfregadinha de leve, mergulha só para quebrar aquela película que se forma no entorno delas. E com isso eu faço que novas bactérias nasçam ali. Então é muito importante atentar a esses detalhes. Eu não devo tirar as minhas mídias do aquário, eu não devo substituir as mídias, eu posso adicionar mais. Eu não devo lavar as minhas mídias na água da torneira, porque o cloro mata as minhas bactérias. Então a gente tem que ficar sempre muito atento a isso. Se eu matei as minhas bactérias, eu vou ter picos de amônia e nitrito, porque elas não vão mais estar ali para consumir esses elementos que são tóxicos para os nossos peixes. Próxima etapa de filtragem, a nossa filtragem química. O que é a nossa filtragem química? A nossa filtragem química, ela é a responsável por absorver, vamos dizer assim, elementos a nível molecular, aquilo que a gente não enxerga. Então ela retira odor, ela retira o tanino de troncos, ela retira remédios, muita atenção, ela retira remédios. Portanto, se você está querendo medicar o seu aquário, você tem que tirar a sua mídia química do filtro, porque senão todo remédio que você aplicou vai embora. Ela retira metais pesados, açúcares, tudo aquilo que é considerado, vamos dizer assim, impureza. A nossa mídia química, ela vai ser responsável por retirar isso da água, tornando a água cada vez mais cristalina. O que nós utilizamos para isso? Carvão ativado ou purigem. O carvão ativado, ele é excelente para fazer esse trabalho, porém, o carvão ativado, mesmo sendo da melhor qualidade,
ele em 30 dias ele vai estar saturado e vai deixar de fazer aquele trabalho de filtragem completo, porque ele não vai mais ter poder de absorção. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o Purigen, que é, na verdade, um absorvente sintético que faz o mesmo trabalho, talvez melhor, do que o carvão ativado. E qual é a diferença do carvão para o Purigen? O carvão, em cerca de 30 dias, como eu falei, a eficiência dele termina. Ele, em 30 dias ele vai estar saturado e você vai ter que trocar o carvão ativado do seu filtro. Enquanto o Purigen, quando ele fica saturado, ele começa a mudar de cor. Ele começa a adquirir uma cor amarronzada, até que chega em um estágio assim de marrom escuro. E quando ele atinge essa cor de marrom escuro, nós conseguimos regenerá-lo. Ou seja, nós vamos retirar toda essa impureza que ficou impregnada nele, a gente consegue retirar e regenerar o Purigen. E aí ele vai voltar a ter aquela cor de um branco creme. Eu não sei se é possível que vocês vejam aqui do lado aqui o Purigen que eu coloquei. Ele tem um aspecto, para aqueles que não conhecem, ele tem um aspecto assim, gente, de umas micro bolinhas. São bolinhas extremamente pequenas que já vêm dentro de uma embalagem, que é um saquinho, e você só coloca essa embalagem dentro do seu filtro. E ele vai fazer esse trabalho de filtragem química no nosso aquário, sempre deixando a nossa água cristalina, sem odor e retirando esses elementos que fazem mal para o nosso aquário. Então, gente, agora que a gente já falou dos 3 tipos de filtragem que devem ser executadas pelos nossos filtros, nós vamos entrar de fato agora no assunto filtro. Como eu disse, eu precisava explicar para vocês quais os meios de filtragem que os filtros fazem para fazer sentido a minha explicação sobre os filtros. Então, para que o nosso vídeo fique um pouco mais dinâmico, hoje o que eu vou fazer? Eu vou fazer a explicação sobre o filtro, como ele é, como que ele funciona, e após essa explicação eu vou me dirigir até o quadro e vou desenhar o fluxo para vocês de como é que ele funciona dentro da água, por onde que ele puxa a água, o que acontece dentro do aquário. Tá legal, gente? Então vamos lá. O nosso primeiro filtro de hoje é o filtro biológico de fundo. Muito utilizado há 20 anos atrás. É um filtro que ele é composto por diversas placas, como eu estou mostrando aqui na imagem. São diversas placas onde você vai encaixando uma e outra, e essas placas, muitas vezes ela tem 1 centímetro, 2 centímetros de altura, e isso ocupa todo o fundo do aquário, vai conter essas placas. E no canto vai ter aquela placa especial que tem aquele cano, aquela chaminé, onde nós vamos encaixar alguns caninhos ali. E em alguns modelos é utilizado uma bomba submersa, e outros modelos se usava-se apenas um compressor com uma pedra porosa. Esse filtro, há muito ele deixou de ser vendido nas lojas. As lojas não vendem mais esse tipo de filtro justamente pela ineficiência. O que acontece? Ele acumula sujeira por baixo das suas placas, e assim, isso é uma bomba de amônia. Porque imaginem, toda vez que eu vou limpar o cascalho do fundo do aquário, eu estou apertando muitas vezes com um sifão naquela bomba.
Aquilo forma um lodo, simplesmente um lodo. Toda a sujeira ela fica decantada no fundo do aquário e a manutenção desse tipo de filtragem é terrível, é terrível. Eu posso simplesmente, na maior das boas vontades, querer dar uma mexida no layout aqui. Se eu levantar uma daquelas placas, toda aquela sujeira pode levantar, se espalhar no aquário, e aquilo ali, como eu disse, é uma bomba de amônia. Por isso, as lojas não vendem mais esse tipo de filtro, porque ele é muito pouco eficiente, extremamente pouco eficiente, não faz as filtragens que deveriam ser feitas. O intuito dele era muito mais para fazer uma filtragem biológica, porém ele é aquele filtro que nem o que ele se propõe a fazer ele conseguiria fazer direito. Então esse é o nosso primeiro filtro, e agora eu vou mostrar ali no quadro para vocês qual é a ação dele dentro do aquário. Então, gente, o nosso filtro biológico de fundo, como é que ele funciona dentro do nosso aquário? Eu vou desenhar o aquário aqui. Esse é o nosso aquário. A gente pega aquelas placas que vinham, e a gente montava aquelas placas como se fosse um Lego, literalmente como se fosse um Lego. Então o que a gente fazia? A gente ia pegando aquelas placas e colocando ela no fundo do nosso aquário, de modo que ela ocupasse todo o fundo do nosso aquário. Sendo que num canto, normalmente, ficava aquela que tinha aquele tubo. E esse tubo, ele ia até lá em cima. Muitas vezes ele tinha um bocalzinho assim. E a bombinha, a nossa bombinha ali, o nosso compressorzinho, ficava separado, e dele saía uma mangueirinha que entrava aqui. E essa mangueirinha, ela vinha com uma pedra porosa. E essa pedrinha ficava aqui assim. O que acontecia? Imaginem que esse é o nosso sistema. Que a gente tem em cima dessas placas, que elas eram toda furadinha. Imaginem que aqui a gente tem muito cascalho por cima dessas placas. Okay? E o que acontecia com esse sistema? A bomba jogava o ar nesse sentido, ok? O ar sai pela pedrinha porosa. Para aqueles que não conhecem uma pedrinha porosa, ela é... Aqui. Imaginem que aqui é o caninho, e a pedrinha porosa, ela é extremamente porosa, e por cada micro furinho desses que tem aqui, saem microbolhas de ar. Então, essas microbolhas de ar, elas eram jogadas dentro desse cano e saíam pela boca. Então, imaginem que o nosso ar entrava e saía pelo mesmo cano. E esse movimento, ele tinha por função criar uma sucção dentro desse cano, que, ligado às nossas placas, a nossa rede de placas, fizessem com que tudo que tivesse aqui fosse sugado, fazendo então uma filtragem biológica. Esse filtro, ele não era eficiente, e por isso que ele caiu no desuso. Então ele era ou usado com uma bombinha de compressor, ou em outros casos ele poderia não usar o compressor, e aí era onde saía esse bocal. Deixa eu fazer assim. E aí nesse caninho, aqui está a nossa chaminé, o nosso caninho, poderia ser acoplado aqui
uma bombinha submersa, que normalmente ela tem um bocalzinho aqui e um outro caninho aqui assim, aonde aqui normalmente vem uma mangueirinha que se coloca para o lado de fora do aquário, para que entrem as bolhas, e essa é uma bomba de sucção, ou seja, ela vai sugar a água, forçando que a nossa água venha nesse sentido e saia por aqui, misturada às bolhas que vêm daqui, do ar. Então aqui vai se juntar a água junto com o ar e vai sair aquelas nuvens de bolhas pela boca da bomba. Quando suga tudo que estava aqui, o objetivo disso é que as nossas placas sugassem aquilo que estava sob o cascalho para fazer uma filtragem biológica. Ou seja, era um filtro terrível, não se esquecendo que debaixo dessas placas ia acumulando um lodo terrível, e aí você imagina levantar uma dessas placas, mesmo que seja sem querer, e esse lodo se espalhando pelo aquário, deixando a água toda turva, dá um pico de amônia, mata todos os peixes. Por isso que esse tipo de filtro deixou de ser utilizado há muitos anos. Segundo filtro, o filtro esponja. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de filtro em algumas lojas mais antigas de aquarismo. Esse filtro, ele faz uma filtragem, vamos dizer assim, que ele faz uma filtragem biológica, ok? Porque muitas bactérias acabam se criando naquela esponja e acabam colonizando, e ele é composto por um copinho com ranhuras, aonde a gente consegue abrir esse copinho e colocar algumas mídias biológicas ali. Então a gente coloca as mídias, fecha, coloca a esponja e coloca pelo cano uma pedra porosa ligada a um compressor. E o movimento do ar entrando dentro do filtro e retornando para a boca, esse movimento faz como se criasse um vácuo, uma sucção. E isso é o que faz com que o filtro absorva o que está na sua volta. Porém, esse filtro é um filtro que ele não é tão eficiente. Ele ainda é utilizado em algumas lojas de aquarismo, muito mais para fazer a oxigenação da água. Ele pode ser usado, lógico, em aquários maternidade, porque os nossos alevinos eles precisam que a água esteja se movimentando devido à oxigenação. Porém, o sistema de filtragem do filtro esponja, ele não é um sistema eficiente. Nós não conseguimos colocar o tanto de mídias biológicas que deveria, ele não consegue fazer uma filtragem mecânica tão eficiente, então é um filtro que ele fica um pouco aquém. E por isso, é mais um dos filtros aí que estão cada vez mais sendo deixados de canto. As pessoas não utilizam mais esse tipo de filtro, justamente porque ele não é tão eficiente quanto os filtros mais modernos. Então nós vamos para o quadro e nós vamos ver como que esse filtro funciona. Filtro esponja. Como que funciona o nosso filtro esponja? Como vocês puderam ver na foto, ele era composto por um cano ligada a uma esponja. Antes da esponja, ele tem o quê? Ele tem um compartimento cheio de ranhuras, um N ranhuras, aonde aqui dentro a gente abre e coloca as mídias biológicas. E aí, por fora desse cano, vinha a esponja, que se encaixava como se eu pegasse a esponja e encaixasse ela aqui. Qual é a ação desse filtro? O filtro funcionava como?
com um compressor de ar. Vamos desenhar aqui o nosso compressor de ar, que vinha com a mangueira, entrava aqui com a pedra porosa, fazendo aquele movimento. Joga o ar aqui para dentro e quando o ar subir, ele cria um movimento de sucção, ele consegue sugar o que está na volta através do ar, quando o ar está subindo de volta aqui para liberar as bolinhas. Então, tecnicamente, toda aquela sujeira que estava decantando aqui na volta, ela gruda na esponja. Toda aquela sujeira da volta, algumas algas, sujeiras bem pequenas, né, elas vão grudar nessa esponja e o que passar o nosso filtro biológico que está aqui dentro, e essa esponja também faz um trabalho de filtragem biológica, ele vai passar, vai sugar, vai passar pelas nossas mídias biológicas e vai sair a água. Então, quando precisa ser feita a limpeza desse filtro, então tem que desmontar, tem que tirar a pedra porosa, tem que tirar o filtro de dentro do aquário, pegar a água da TPA e dar uma lavadinha nessa esponja. Só lava ela devagarinho, aperta, só para sair aquela sujeira mais grossa, até parar de sair aquela água suja, e depois coloca de novo no filtro aqui e bota para rodar o sistema. Mas é dessa forma que funciona esse tipo de filtro. Entra o ar e o movimento da saída do ar vai fazer puxar as partículas e grudar naquela esponja. Então ele faz um serviço de filtragem biológica e vamos dizer assim, que uma pré-filtragem mecânica. Não é uma filtragem mecânica eficiente. E por isso a gente não vê mais esses filtros com tanta frequência. Ele já caiu em desuso e é possível vê-los somente em algumas lojas. A gente vê também que existem o mesmo modelo de filtro com a mesma ação, só que com dois compartimentos aqui de esponja, com os mesmos sistemas da mídia do caninho aqui dentro, vazado para poder colocar as mídias biológicas, entra a pedra porosa aqui, mas é exatamente o mesmo sistema. Próximo filtro da nossa lista, o filtro biológico modular. Filtro bem conhecido aí, ainda é bastante utilizado em lojas de aquarismo, também nas baterias de aquário, porque ele já é um filtro, já que ele já começa a ter um sistema melhor de filtragem. Como vocês podem ver aqui na imagem, ele é um filtro que ele tem acoplamentos, a gente consegue montar ele, é só ir encaixando esses acoplamentos, essas bandejas, e nessas bandejas é aonde a gente vai colocar as nossas mídias filtrantes. Então a gente vai colocar uma camada de perlon, a gente vai colocar uma camada de mídia biológica, cerâmica, e por último a gente coloca o nosso carvão ativado. Como é que funciona esse filtro? Esse filtro ele funciona através da sucção. Nele é acoplada uma bomba submersa e essa bomba submersa ela vai sugar a água. E por dentro dele tem um compartimento que ele desce até o último estágio, e esse último estágio ele abre. Então a água sempre, a bomba está aqui e a bomba vai puxar. E quando ela puxa, a água entra por dentro dessa meia-lua que ele forma, forçando a água a passar pelas nossas mídias e liberando por cima. É um filtro que eu considero um filtro bem eficiente, porém não é dos melhores.
Se você está hoje com um surto de algas, por exemplo, ele é um filtro excelente para lhe ajudar. É muito mais hoje em dia ele serve muito mais como um filtro de emergência, talvez, do que para fazer uma filtragem completa dentro do nosso aquário. Por quê? Ele é extremamente grande, ele vai dentro do aquário, então ele acaba ocupando um grande espaço dentro do nosso aquário. A estética é horrível, nosso aquário fica feio com aquele trambolho lá num canto, com aquela água puxando e jogando para tudo quanto é lado. Então ele é mais um dos filtros que cada vez mais vem caindo no desuso. Porém, ele ainda é utilizado em algumas lojas, até porque loja hoje em dia tem uma certa rotatividade de peixes, a loja não usa cascalho, normalmente é só o vidro com os peixinhos ali dentro, então não tem a necessidade de uma filtragem top de linha, justamente devido à rotatividade. A loja normalmente tem SAMP para as baterias, então por isso algumas lojas ainda usam ele aí como um sistema de filtragem para alguns aquários da bateria. Porém, para nós hobbyistas, esse é um filtro que já caiu no desuso e é mais um trambolho atirado no canto da casa. Ninguém mais usa. Então eu vou para o quadro mostrar um pouquinho como é o funcionamento desse filtro dentro do aquário. Filtro biológico modular. Como funciona esse filtro? Como eu mostrei para vocês na foto, ele é um filtro que ele tem algumas bandejas. Então a gente consegue colocar essas bandejas, elas ocupam normalmente um canto do aquário e aí ele vai ficar assim dentro do aquário. Repartidas as bandejas, claro que o meu aqui está meio desproporcional, mas tudo bem. Como que funciona esse filtro? Esse filtro, ele vai uma bomba submersa aqui em cima. E essa bomba, ela vai encaixada aqui no filtro. Como que funciona esse filtro? Por dentro dele tem um compartimento que faz isso aqui, ó. E esse movimento faz o quê? A minha bomba, ela é uma bomba submersa, ela está sugando a água. E quando ela suga a água, ela faz o quê? Que toda essa os furinhos que tem em cima do filtro, a água entre dentro dele. Então, o que vai acontecer? A minha água vai entrar por aqui, e vai subir por esse compartimento aqui, sendo liberada aqui de volta para o aquário. Então o que a gente fazia? Primeiro estágio, Perlon, ok? Filtragem mecânica. Segundo estágio aqui, a nossa segunda bandeja, muita mídia biológica. E no último estágio, para a nossa água sair cristalina, nossa filtragem química, o nosso carvão ativado. E aí, esse filtro, ele fazia sempre esse movimento. Ele puxava a água e liberava por cima. Sempre esse movimento. Ele é um filtro que acabou caindo em desuso, porque ele não é tão eficiente, porém a gente ainda vê esse tipo de filtro em algumas lojas e ainda tem muita gente que gosta muito desse filtro para sistema de backup. Quando dá algum surto de algas, alguma coisa desse tipo,
Tem muita gente que gosta muito de usar esse filtro porque ele é bem eficiente para esse tipo de trabalho. Próximo filtro da nossa lista, o filtro interno. Existem alguns modelos de filtro interno. Tem alguns que possuem um compartimento, tem filtros internos com 2, com 3 compartimentos. Então já é um filtro que nos dá a possibilidade de dar uma mexida nesses compartimentos, colocando aquelas mídias que nos agradam mais, para tentar buscar uma maior eficiência do nosso filtro. É um filtro que hoje em dia ele até é bastante utilizado. Tem pessoas que gostam muito desse tipo de filtro, porém ele é um filtro que ele peca pela falta de espaço para colocar mais mídias. A mídia biológica é aquela coisa que sempre, quanto mais, melhor. Então, esse filtro ele acaba pecando um pouco pela falta de espaço dentro do seu compartimento muito pequeno. Imaginem um compartimento ali de 3x3. Então, é um compartimento pequeno, cabem poucas mídias. Ele, quando recém-comprado, ele costuma vir só com aquela mídia de esponja por dentro, então é possível trocar essa esponja por mídias biológicas para fazer um trabalho melhor. Se você for comprar, é sempre interessante ver bem como é o funcionamento do filtro, quantos compartimentos ele tem. Às vezes o aquário é pequeno, a pessoa não consegue colocar um filtro interno com 3 compartimentos. Então ela vai ter que, talvez, colocar menos mídias para tentar fazer as 3 filtragens, ou às vezes a pessoa opta por não usar o carvão ativado, usar somente o Perlon e as mídias biológicas. Muitas vezes as pessoas usam do mesmo jeito que ele veio de fábrica, que é só com aquela esponja, mas ainda assim é um filtro que na minha opinião, eu não considero um filtro tão eficiente pelo fato de caber poucas mídias biológicas dentro desse filtro. Além do problema, novamente, o problema de ser um filtro interno, ele fica dentro do aquário, ele ocupa espaço e desagrada na estética do aquário. Então, é mais um filtro aí que acaba pecando muitas vezes pela falta de espaço e pela estética do nosso aquário. Ele é um filtro que ele ainda é muito utilizado, tem pessoas que gostam muito de usar esse tipo de filtro. Ele é aconselhado muito para aquários um pouco menores, devido à sua eficiência, porém para um aquário um pouco maior, e quando eu falo um pouco maior aí, um aquário de 200 litros, talvez ele não tenha eficiência para tocar. Então a pessoa teria que talvez colocar 2 filtros internos, piorando a estética e tendo que ocupar mais espaço ainda dentro do filtro. Mas eu trouxe o filtro para vocês terem noção de como é um filtro interno e de como ele funciona dentro do aquário. Então agora vamos para o quadro e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Filtro interno. Vamos lá fazer o nosso filtro interno. Nosso filtro interno, hoje em dia a gente tem vários modelos de filtro interno. Eu vou mostrar, fazer um desenho aqui para vocês de como é o funcionamento dele. Ele é um filtro que ele vai acoplado com uma bomba submersa. Vamos fazer uma pontinha aqui, onde vai sair a nossa água. E ele pode ter de 1 a 3 compartimentos. Então esses compartimentos eles vão ficar aqui, vamos botar aqui 1, 2, 3. E esses compartimentos a gente consegue destacar. Então a gente consegue abrir esse filtro, fazer a retirada daquela espuma que vem dentro dele, aquela esponja biológica, e cortar essa espuma e substituir por mídias biológicas. Então normalmente ele é vazado aqui embaixo,
Tem alguns modelos que todo o corpo dele é vazado, sim. E o que a gente faz? O correto seria adicionar no primeiro estágio a nossa filtragem mecânica, no segundo estágio a nossa filtragem biológica e no último estágio a nossa filtragem química. Movimento dele, movimento da água, bem simples. A água vai entrar aqui no nosso filtro por essas porosidades e vai vindo, passando pelos compartimentos e saindo aqui em cima. O compressor normalmente ele tem um biquinho aqui, que é ligado numa mangueirinha que fica para fora do aquário, e essa mangueirinha ela faz um trabalho de oxigenação da água, porque aí mistura aqui dentro o ar que vem de fora, junto com a água que está sendo sugada, e faz sair aquela cortina de bolinhas aqui. É um filtro que muitas pessoas gostam, eu acho ele pouco eficiente, porque não cabem muitas mídias biológicas dentro desse filtro, então ele não é aconselhado para grandes aquários, devido à deficiência por parte da filtragem. E essa deficiência de filtragem, do meu entendimento, ela se dá apenas pelo fato de caber poucas mídias. E também ele é um pouco desagradável porque é mais um daqueles filtros que ficam ocupando espaço dentro do nosso aquário. Então, visualmente, isso esteticamente é feio para o nosso aquário. Tem pessoas que gostam? Tem pessoas que gostam muito e que acham que esse filtro é muito eficiente. Porém, tem outros filtros melhores, mas o intuito é mostrar para vocês como é o funcionamento desse filtro. Próximo filtro da lista, filtro Hang-On. O filtro Hang-On é talvez um dos filtros que seja o filtro mais utilizado, filtro que mais se utiliza. As pessoas gostam desse tipo de filtro. É um filtro que ele tem já um compartimento um pouco maior, lógico que depende do modelo do filtro, mas ele já tem um compartimento um pouco maior que ajuda muito na hora de fazer um up nesse filtro. Normalmente, quando a gente compra um filtro Hang-On, ele vem o filtro, ele vem uma esponja biológica e um refil. E esse refil, normalmente, ele é composto por 2 lados de perlon, ele é perlon, e dentro dessa cobertura de perlon, ele vem carvão ativado. Então, é um filtro que já faz os 3 tipos de filtragem: mecânica, biológica e química. A manutenção dele é fácil, ele não ocupa espaço dentro do aquário. A única parte que fica para dentro do aquário é o caninho de sucção da água. Por causa do compartimento que ele tem um pouco maior, é possível fazer um bom upgrade ali nas mídias biológicas para melhorar a eficiência desse filtro. É possível colocar um carvão ativado ali com um saquinho, é possível colocar manta perlon na entrada d'água. Então, esse é o filtro que a gente já começa a ter mais poder sobre a nossa filtragem. Os outros filtros, eles sempre pecam por uma coisa ou outra, ou esteticamente, ou por eficiência. O Hang-On não. O Hang-On, ele é um filtro que ele tem um certo compartimento, lógico que eu não consigo colocar
2 litros de mídia biológica no formato cúbico dentro dele. Porém, eu consigo colocar uma boa quantidade de mídia matrix, por exemplo. Se for Ciporax Mini, eu consigo colocar alguns saquinhos ali dentro. Só para vocês terem um exemplo, no meu filtro Hang-On eu tenho 250 gramas de matrix mais 30 gramas de Ciporax Mini para ajudar na biologia. Então ele já tem um compartimento um pouco maior e é um tipo de filtro que já começa a dar para a gente um pouco mais de liberdade para fazer aquela melhoria no sistema de filtragem. Então, como eu disse, é um filtro que ele é muito utilizado, talvez seja o filtro mais utilizado no momento, porque ele é um filtro eficiente, e nós temos aí filtros desde Hang-On para aquários de 30 litros até para aquários aí de 400 litros. O que antigamente não tinha, hoje nós temos aí o filtro da Tidal, que é um filtro Hang-On com vazão de 2.000 litros hora. E antigamente não se tinha isso. Então é um filtro que nos dá uma certa liberdade e que faz um trabalho bem eficiente de filtragem. Então a gente vai ali para o quadro e eu vou mostrar para vocês terem uma maior noção de como é o funcionamento desse filtro Hang-On. Gente, filtro Hang-On. Como é o filtro Hang-On? Ele já é o nosso primeiro filtro que não fica ocupando espaço dentro do aquário. Normalmente ele vai acoplado ao aquário dessa forma e ele tem apenas um caninho que vai descer aqui que vai fazer a captação da água. Ou seja, a água vai entrar aqui pelas ranhuras que vai ter aqui, a água vai fazer esse movimento aqui, vai entrar no nosso filtro, vai cair aqui nesse primeiro estágio do nosso filtro e vai passar pelo lado. Então, deixa eu desenhar ele aqui. Vou tentar fazer um desenho dele de cima para que vocês possam entender. Então, imaginem que a água está entrando aqui. Então, imaginem que isso aqui é o nosso filtro Hang-On. Normalmente ele é assim. A água está entrando por esse cano e ela vai passar por esse compartimento aqui. Ok, gente? Quando ela vem por esse compartimento e passa para o segundo compartimento. Quase que todos os filtros Hang-On, eles acompanham um refil que vem aqui e uma esponja biológica. Sabe, uma esponja biológica, ou ela pode vir de fábrica nessa posição ou nessa posição. É só pegar e puxar a esponja. A água vai passar pelo filtro, e esse filtro ele tem perlon dos dois lados, e dentro desse filtro ele tem os carvões ativados para fazer a filtragem química. É um filtro eficiente? Sim, eu julgo que ele é um filtro muito eficiente. Normalmente nós temos a filtragem biológica, a filtragem através do perlon, ele faz uma filtragem mecânica, e com o carvão ele faz a filtragem química, e aí aqui ele vem caindo a água, fazendo aquela cascata de água dentro do aquário. Ok, gente? O que a gente pode fazer para melhorar a utilização do nosso filtro Hang-On? Vou mostrar para vocês. O pessoal compra bastante filtro Hang-On e não sabe como melhorar o uso dele. Então eu vou mostrar para vocês.
Vocês imaginem aqui o nosso filtro Hang-On com aquela divisão aqui. O que nós vamos fazer? A gente sabe que aqui está entrando a água. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse primeiro compartimento, que é o compartimento onde entra a água, e a gente vai colocar aqui a nossa mídia mecânica. A gente vai colocar Perlon aqui. Por quê? Porque antes de passar para o segundo estágio, todas aquelas partículas maiores vão ficar presas nessa malha de Perlon. Então, a sujeira grossa, tudo aquilo que é sólido, vai ficar preso no Perlon e não vai avançar para o próximo estágio. E aí, quando eu chegar nesse segundo estágio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mídias biológicas. Todas as mídias biológicas que eu puder, eu vou colocar aqui, ó. Muitas mídias biológicas. E para dar aquela clareada na água, para a nossa água ficar cristalina, sem odor, fazer aquela limpeza completa, aquele sistema de filtragem completo, a gente coloca ou um saquinho de carvão ativado ou o Purigen no último estágio do filtro, antes da cascata. Com isso, a gente consegue tornar o nosso filtro muito mais eficiente e gastando pouco. Com isso, você deixa de ficar trocando refil, por exemplo. Vai comprar um refil para filtro, ele custa pelo menos R$15. Para aqueles que não sabem, o refil do filtro Hang-On tem que se trocar aí no máximo 20 dias, 30 dias. O correto é trocar a cada 15 dias. Então, você imagina aí uma economia de... Você vai comprar as mídias biológicas, você vai comprar o carvão, porém, se você optar por Purigen, o Purigen você não troca, as mídias biológicas você não troca, a única coisa que você vai trocar é o Perlon, e o Perlon custa muito barato. Então, você vai fazer um primeiro investimento para comprar essas mídias e nunca mais você vai comprar refil. Então, a longo prazo, dá uma economia gigantesca. Vale a pena fazer esse tipo de upgrade no Hang-On, porque vai melhorar muito a eficiência dele. Próximo filtro da lista, canister. Gente, o canister é um filtro excepcional. Para aqueles que não sabem, canister do inglês significa reservatório. Então, o canister, ele é um balde, ele é um reservatório de mídias, onde ele vai ter 3 bandejas. Existem canister com maior número de bandejas, mas o mínimo de bandejas que ele vai ter são 3 bandejas, já para que possa ser feita ali as filtragens mecânica, biológica e química. O serviço do canister é excelente, ele transforma o seu aquário, é um sistema de filtragem totalmente eficiente. Não ocupa espaço visual no aquário, somente aquele caninho que desce aqui para a sucção da água, para levar até o canister, e o chuveirinho lá atrás, lá a barrinha, que vai trazer a água de volta. O único problema do canister é que, por ser um reservatório, normalmente aí com 30, 40, 50 centímetros de altura, ele se torna às vezes um pouco pesado, porque ele vai ter muita mídia biológica dentro, mais água. Então é um baldão bem pesado, então talvez ele incomode um pouco na hora da manutenção devido ao peso, e algumas vezes acontece algum acidente da pessoa tirar o cano para fazer a manutenção e começar a descer água. Então vale a pena ficar sempre atento na hora da manutenção aí
e fazê-la da melhor forma possível. Mas, sem dúvida, é um filtro excepcional o canister. Então a gente vai ali para o quadro e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento do canister. Filtro canister, o reservatório. Vamos lá, vamos fazer um canister aí pra gente. Como que é o canister? Funcionamento do canister. Como eu disse, ele é um reservatório, onde ele tem dentro dele, lógico que ele tem uma tampa aqui, né, que é com as fivelas, onde a gente fecha, mas ele tem as bandejas. E essas bandejas, elas ficam uma em cima da outra, ok? E a água cai por gravidade. Então aqui normal, a gente tem 2 bocais, tá? 2 bocais, um que vai descer do aquário e o outro que vai levar para o aquário, ok? Nossa água está vindo aqui. A nossa água vai descer por um compartimento que tem aqui, vamos pensar assim. E vai descendo a água. E nós temos uma bomba de recalque que vai puxar a água. Então, a água vai descer por gravidade e a nossa bomba de recalque vai levar a água lá para cima pro aquário. Quando isso acontece, faz com que a água passe pelos nossos elementos filtrantes, sendo que na primeira bandeja eu vou colocar o meu perlon, na segunda, vamos botar aqui, perlon não, vamos colocar direito. Filtragem mecânica. Então aqui a gente colocou bastante perlon para fazer a retenção daquelas partículas maiores. No segundo compartimento nós vamos botar muita mídia biológica, porque o nosso Hang-On ele é um filtro que ele já começa a nos dar uma possibilidade de colocar muita mídia biológica dentro dele, e isso é muito importante. E no último estágio a gente vai colocar o nosso carvão ativado ou purigem. E a água, ela, através da nossa bomba de recalque, ela vai passar por todas essas mídias. Imaginem que aqui é tudo manta de perlon, ó. Muita manta. Aqui no nosso segundo estágio, muita mídia biológica, muitas mídias. E no nosso último estágio, ou purigem ou carvão ativado. Então, muita filtragem química para que a bomba leve para o aquário a água mais limpa e pura possível. Hoje já temos no mercado alguns filtros aí importados que o próprio filtro Hang-On já tem dentro uma luz ultravioleta, e a luz ultravioleta ela ajuda no combate às algas do nosso aquário. Quando a gente tem aqueles pequenos surtos de algas, a água começa a ficar um pouco verde, a luz ultravioleta é bem eficiente para isso. Sempre lembrando que não adianta a gente eliminar a alga, e sim a gente tem que correr atrás de saber qual é a fonte desse desequilíbrio. Chegamos ao último filtro da minha lista, o queridinho de muitos, o filtro SAMP. Então, gente, o SAMP, o que falar sobre o SAMP? Eu acho que talvez o SAMP seja um dos sistemas de filtragem mais eficientes que existe.
SUMP, para quem não conhece, ele trata-se de um aquário secundário. É como vocês estão vendo aqui o meu aquário, é como se eu tivesse um segundo aquário abaixo, com pelo menos 50% do volume desse aqui. Esse aqui é um aquário de 90 litros, então um SUMP para esse aquário aqui seria talvez de 45 litros, 45, 50 litros, aonde ele tem algumas divisões. E essas divisões são os compartimentos aonde eu vou fazer o uso das minhas mídias. O número de divisões vai de acordo com o gosto de cada pessoa na hora de fazer o seu SUMP. Então, eu posso fazer o meu SUMP com 4 divisórias, eu posso fazer com 5, com 6. A imaginação de cada um é que manda. Mas o normal de se ver é pelo menos 4 compartimentos. Então, aonde eu tenho a minha descida da água, normalmente se coloca muito perlon e esponja biológica para reter aquelas partículas maiores. Então, como funciona? A minha água, ela vai sair do meu aquário principal e vai descer por gravidade até chegar lá embaixo no meu SUMP. Quando essa água chegar lá embaixo, ela vai estar descendo por um cano e essa água vai cair direto em cima de uma manta de perlon para fazer o primeiro estágio da nossa filtragem, que vai ser a nossa filtragem mecânica. Então, normalmente se usa muito perlon para segurar mesmo. Tem gente que faz uma camada de perlon, uma camada de esponja, mais uma camada de perlon, mais uma camada de esponja. E abaixo disso tudo coloca ali carvão ativado. No segundo e terceiro estágio usa-se mídias biológicas. E no quarto estágio, que é o reservatório de retorno para cima, é onde vai a bomba submersa, que vai jogar a água para cima. A bomba, normalmente, ela não deve ultrapassar a vazão de 5 vezes o volume do aquário, senão pode dar algum problema aí no sistema de filtragem, pode acontecer de transbordar aí o aquário. Então temos que ficar sempre atentos. É, como eu disse, é um sistema extremamente eficiente. Talvez, acredito que seja talvez o sistema de filtragem mais eficiente pelas possibilidades que ele nos gera, porque nós temos compartimentos onde nós conseguimos colocar assim mídia biológica demais, muita mídia. A gente consegue fazer uma pré-filtragem ali mecânica muito boa, muito eficiente. A gente tem o nosso último estágio ali, que tem algumas pessoas que chamam de engorda, onde, caso eu venha ter algum peixinho machucado, eu posso deixar ali. Então, ele é o filtro, talvez o filtro mais eficiente que nós temos atualmente dentro do aquarismo. Então, eu vou ali no quadro e vou mostrar para vocês, para tentar explicar de alguma forma para vocês como é o funcionamento do SUMP. Então, gente, como é que funciona o nosso SUMP? Como eu disse, o SUMP ele é um segundo aquário. Então vamos desenhar aqui o aquário. E normalmente se faz o SUMP com pelo menos 50% do volume total do nosso aquário principal. Ou seja, se o nosso aquário principal ele é um aquário de 300 litros, a gente vai ter um SUMP aí de 150 litros às vezes aí, se não mais. Como que é distribuído os compartimentos do nosso SUMP? Então, é um aquário onde nós vamos ter compartimentos separados por placas de vidro. Ou seja, nós teremos aqui um primeiro compartimento, que a gente vai fazer aqui, e o que se faz normalmente é colocar
duas placas de vidro aqui e uma caidinha aqui. O que vai acontecer? A água vai vir por aqui, vai subir por esse vão pequeno aqui e vai cair no segundo estágio. Passou pelo segundo estágio, o que a gente vai fazer? A gente vai criar outra barreira. Aqui. E vamos colocar a outra aqui. Até embaixo. E outra caída. Ok, gente? Então, agora a gente já está com 3 compartimentos. Mais um compartimento. Vamos lá. Aqui e aqui. E nesse último eu não preciso fazer a minha caidinha de água. O que vai acontecer? Imaginem, o SUMP fica sempre abaixo do aquário principal. Tá bom, gente? Então, imagine que nós temos um cano descendo lá do aquário principal, pode ser através de uma bota, pode ser um furo no aquário, não me interessa. Tá? O que me interessa é o seguinte, eu tenho um cano que desce do meu aquário e vem aqui. Esse cano está trazendo a água lá de cima do meu aquário. E a minha água está vindo aqui. Primeiro estágio, o que a gente vai fazer no nosso primeiro estágio? A gente vai colocar Perlon para fazer a nossa filtragem mecânica. Então, muito Perlon para reter muito a sujeira, toda aquela sujeira que caía, aquela matéria orgânica, resto de ração, folhas, tudo vai ficar preso nesse Perlon. Ok, gente? Passou por aqui, algumas pessoas gostam de, abaixo do Perlon, colocar o carvão ativado. Tá, gente? Então, tem gente que coloca o carvão ativado aqui, sem problema nenhum. Eu, particularmente, gosto de fazer como? Eu gosto de muito Perlon e aqui embaixo eu gosto daquela espuma, o esponjão. E também, se quiser, pode colocar um pouco de Perlon e ir separando aqui também com esponja, criando camadas. Então aqui a gente vai fazer a nossa primeira filtragem, nossa filtragem mecânica. No segundo compartimento, muita mídia biológica, muita mídia. Quando eu digo muita mídia, gente, é porque assim, ó, não é para ter pena, é colocar muita mídia mesmo. Terceiro compartimento, pode colocar bastante mídia biológica também. Tem muita gente que está utilizando no terceiro compartimento uma mídia chamada de mídia K1, que na verdade é como se fosse uma rodinha de plástico, tá? Um plástico bem leve que boia. Só que aí, para poder fazer isso, para poder utilizar esse tipo de mídia aqui, eu preciso ter ou uma wave maker, que vai movimentar a água, ou um compressor aqui, uma bombinha com um compressor, porque essa mídia ela requer que esteja sempre trabalhando, sempre se movimentando e uma batendo na outra para quebrar aquela película e formar nova biologia. E aí, passando para o quarto estágio, aqui no quarto estágio é que a gente vai ter a nossa bomba de recalque que vai jogar a água
para cima e vai a água retornar para o nosso aquário. Então, o que a água vai fazer? Ela vai descer, vai subir, vai cair aqui. Vai passar pela nossa mídia biológica, vai subir aqui e vai cair aqui. Vai passar pelo nosso segundo estágio de mídias biológicas e aí ela vai vir aqui e vai encher esse compartimento aqui, que muitas pessoas chamam esse compartimento de engorda, porque às vezes você pode ter algum peixinho machucadinho, algum peixe brigou dentro do aquário, tira do aquário principal, coloca o seu peixinho aqui, alimenta ele aqui, tudo direitinho, cuida dele separado até que ele se recupere e depois retorna ele para o aquário principal. Tem algum problema em fazer isso? Não, não tem problema. Essa água que está aqui é a mesma água que tem no aquário principal, mesma temperatura muitas vezes, então esse peixe ele não vai sofrer nenhum choque térmico, nenhum problema com parâmetros da água, porque é a mesma água que está circulando pelo sistema inteiro. Então é um excelente lugar para guardar talvez algum peixinho que esteja machucado por alguma briga, alguma coisa, deixa ele um tempo na engorda até que ele se recupere antes de voltar para o aquário principal. Então, meus amigos, fico por aqui hoje. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês estão com qualquer outras dúvidas, pode escrever aqui embaixo nos comentários para mim que eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Se esse vídeo foi útil, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos e isso me motiva a gravar mais vídeos para vocês. Então, agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Tenham uma boa noite.